Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa e domingo é dia de devocional, também é dia de devoção, de tempo com Deus. Bom dia, irmã Sônia, que bom estarmos aqui, irmã Toninha, Sandro, estarmos aqui juntos, né, em torno da palavra, meditando, orando. Ainda, meu filho, que bom. Meus irmãos, eu tô feliz, irmãos. Tô feliz que nós vamos começar mais um livro, né? Agora vamos começar um livro em paralelo, porque o livro de Salmos, né? Ele é um livro de canções. Então, nós vamos pegar as canções que foram escritas durante o texto que estamos lendo. Por isso que aqui a forma cronológica ajuda, né? Nós vamos entender as canções que foram ministradas durante aquele momento. Então, né, nós não vamos ler o livro de Salmos ali como temos lido o livro de Levíticos, Números, né? Nós vamos fazer as canções de acordo com o texto que estamos lendo e isso é maravilhoso. A nossa leitura de hoje está em Números 14, 15 e Salmos 90, tá bom? Números 14, 15 e Salmos 90. Isso é a maravilha de termos a leitura de forma cronológica, né? Então você consegue já aprender, né, em que momento a pessoa estava ministrando, né, segundo o entendimento teológico, aquela canção, meus irmãos. Mas que benção. E também, irmãos, a alegria que hoje tem 60 dias, irmãos. 60 dias, 2 meses que nós estamos aqui diariamente, nos debruçando sobre a palavra, orando, lendo, né? E isso também é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso termos esse tempo glorioso, né, da palavra, tá bom? Então, ontem, irmãos, nós fomos ministrados e Deus, ele enviou, né, 12 homens para espiar a terra, né? Eram pessoas para avaliar a terra prometida. Então eles foram ali olhar, ver o que a terra tinha de bom, viram as maravilhas da terra, trouxeram o cacho de uva, né? Viram também as dificuldades, mas quando chegaram, 10 daqueles homens fizeram um relatório, irmãos, onde não acreditavam, né, que poderiam assumir aquela terra, tomar aquela terra para si, e começaram a murmurar, né, falar, e isso, irmãos, desanimou todo o povo, né? Então, ou seja, uma nação, por causa de o relatório de 10 homens, foi influenciado e o povo começou a murmurar, e é o que nós vamos ler hoje, né? Números 14 e Números 15. Então, em Números 14, diante desse relatório, né, o povo se inflama, começa a murmurar, e vamos ler, irmãos, como o assunto, né, toma o coração do povo. Olha, Números capítulo 14, verso 3, olha o que diz. Porque o Senhor está nos levando para essa terra, só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Disseram uns aos outros. Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. O povo, irmãos, se inflamou com aquele relatório. O povo que tinha visto os milagres de Deus, viram o que Deus fez, o povo começa a desacreditar e vai diante de Moisés e fala: olha, nós não queremos, nós vamos morrer diante desse povo, Deus não nos dará vitória. Deus já tinha dado vitória no Egito, eles viram isso, mas mesmo assim escolheram não crer. Viram a grandeza de Deus, mas escolheram não acreditar. É como olhar, irmãos, ver toda essa criação e achar que isso é fruto do acaso, sabe? Olhar e isso é fruto de uma teoria, né? Tá tão claro que nós conhecemos sobre Deus, mas às vezes nós optamos em olhar e falar: isso é fruto do acaso, isso não é possível, né? Então, irmãos, as pessoas estavam com o coração duro para entender quem Deus era. E apenas 2 homens acreditaram, e aí tentaram, irmãos, ainda mudar o coração do povo, pregando, né? Falando. Então eles foram lá e falaram: não, gente, Deus vai nos dar vitória. Olha só, nós chegamos até aqui, Deus vai nos dar vitória. Aqui, irmãos, nós percebemos que uma palavra, e é isso aqui que eu quero trazer como referência, uma palavra mal falada, uma palavra, irmãos, às vezes que você não pensa, ela tem poder para contaminar e destruir vidas. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Às vezes falamos de forma, sabe, sem pensar. E às vezes magoamos corações, e isso, irmãos, gera consequências para uma vida inteira. Era o que estava acontecendo ali, um relatório de um povo que foi e não ouviu o que o Senhor, né, tinha feito, não observou a palavra
trouxe desgraça para toda aquela geração. O povo se rebela contra Moisés, passa a questionar tudo que Deus tinha feito, Gislene e Cris. Eles começam a não crer, né? Questionar. O coração está endurecido, irmãos, por causa do pecado, porque querem que as coisas sejam feitas à sua forma. Irmãos, entenda bem, a palavra de Deus é a única coisa que tem poder para quebrar um coração duro. Mas quando escolhemos, irmãos, blasfemar, quando escolhemos, irmãos, nos afastar de Deus, irmãos, não resta mais nada. Porque Deus é a última linha e a única esperança que temos. Quando escolhemos não crer em Deus, irmãos, não nos resta mais nada. E olha o que acontece com esse povo. Números 14, do 8 ao 9. Essa é a pregação dos homens. Olha, e se o Senhor agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós, eles serão indefesos. Nem tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Essa era a pregação, irmãos. Olha, Deus está com vocês, não pare. Isso era Caleb e Josué falando, vamos, vamos, vamos. Mas a fala dos 10, o relatório dos 10 era mais forte e não adiantou. E o povo, irmãos, eles estavam com o coração tão endurecido que eles desejaram apedrejar os 2 homens que estavam ali pregando. Diante dessa situação, irmãos, diante dessa situação tão dura do coração, Deus ele se revela. Deus vem trazer juízo. Porque o mesmo Deus que nos salva, irmãos, é o Deus que também nos julga. Deus, ele é um Deus amoroso. É um Deus que demora a se irar, é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus justo. Olha só, Números 14, verso 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Preste atenção o que Deus diz. Eu os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e poderoso que eles. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer? Olha, Moisés, eu vou eliminar esse povo aqui. Eu vou acabar com eles, vou fazer como eu fiz na época lá de Noé. Né? Então eu vou começar uma nova geração. Claro que Deus, irmãos, ele estava conversando com Moisés, sabia do coração de Moisés e estava mostrando Moisés também o que é ser um líder, né? Porque o líder não abandona o seu povo. E aí Moisés ele vai lá e intercede pelo povo. E aqui Deus estava querendo nos ensinar o poder de uma intercessão, irmãos. Né? É apenas a intercessão, né? E aquele que intercede por nós é Jesus que nos salva. Moisés ele vai lá e ele intercede pelo povo, e isso é maravilhoso porque aponta para Cristo. Nós sabemos que nosso Deus, irmão, chegou na hora certa, porque ele intercedeu por nós. Nós éramos igual esse povo, rebeldes. Escolhemos viver a nossa forma, com as nossas crenças, mas Deus que é misericordioso, ele perdoou os nossos pecados. E o que precisa, irmãos, é só reconhecer que ele é Senhor da nossa vida. Ele nos perdoou, irmãos. E isso é maravilhoso. Então o que esse texto está apontando é para Cristo. Quando Moisés intercede, Deus perdoa, o Senhor estava falando assim, será assim, né? Quando Cristo vier, quando eu enviar o meu filho, ele vai interceder por vocês, né? Ele vai clamar e eu vou perdoar o pecado de vocês. E é por isso, irmãos, que hoje nós temos essa consciência que nós somos pecadores, mas que o Senhor nos perdoou por causa de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Moisés intercede, mas as consequências estavam lá. Vamos ler? Números 14, 20 e 22. Então o Senhor disse: eu os perdoarei, como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, se puseram à prova, recusando a ouvir a minha voz. Irmãos, aqui apenas aqueles que creram.
Apenas Caleb e Josué entrariam na terra prometida. O que Deus está nos ensinando, irmãos? A terra prometida não é para todos. É duro dizer isso, mas é a verdade. Porque todos pereceram no deserto. Só Caleb e Josué entraram, porque a terra prometida é para os que creem, irmãos. Quem crê, herdará. Quem crê, viverá. Mas quem não crê, irmãos, o que tem? Morrer nessa vida. Se limitar a essa vida. E a Bíblia vai dizer que há um sofrimento eterno. Então, irmãos, nós precisamos ter ciência do que a palavra diz. Né? Nós não vivemos aqui apenas uma vida religiosa. Nós cremos que a palavra é verdadeira, eficaz. Amém, meus irmãos? E é isso que esse texto está se revelando. Né? Quem assume, quem entra na promessa? Aqueles que creem. Esse povo, irmãos, eles colocaram Deus à prova. Não acreditavam, irmãos. Eram pessoas duras e eles não iriam crer. Por isso, irmãos, Deus, apesar de perdoar aquela falta deles, Deus não permitiria que eles entrassem, porque eles continuariam sendo um povo pecador. Claro que depois nós vamos ver a consequência até dos filhos, mas é importante olharmos para isso. Às vezes, irmãos, nós somos assim e precisamos tomar cuidado. Estamos com Deus, sabemos que Deus é nosso Senhor, mas diante de situações, nós não cremos. Nós duvidamos. E a dúvida, irmãos, ela não faz sentido quando estamos falando de Deus. Né? Você não pode duvidar daquilo que você está vivendo e lendo da palavra. Deus agora, irmãos, ele dá uma ordem. E ele diz assim, vocês que ficaram espiando a terra por 40 dias, e aí ao retornar tiveram medo. A cada dia que vocês ficaram espiando a terra, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Então, ou seja, vocês vão ficar 40 anos. É por isso que o povo ficou 40 anos no deserto. E essa geração, era considerado homens acima de 20 anos, né, que eram homens que tinham condições de ir à guerra. Todos vocês vão morrer no deserto. Nós estamos falando de 600 mil homens, irmãos. Deus está dizendo, olha, vocês não vão herdar. Vocês vão viver essa vida do deserto, comendo maná. Vocês não vão desfrutar daquilo que eu prometi, porque vocês não creram. Porque vocês não acreditaram. Porque vocês tiveram medo de viver a vida que eu disse que daria a vocês. E aí eles decidem, nós queremos voltar para a escravidão, que eles falam. Nós queremos voltar para o Egito. Vamos levantar um líder que nos leve de volta para o Egito. E aí Deus fala, então tá bom, se é o Egito que vocês querem, eu perdoo vocês, mas vocês vão seguir o caminho de volta e vão perecer nesse deserto. Essas são as consequências, irmãos, de um coração duro, irmãos. Quando não queremos ouvir a palavra, quando falta fé, irmãos, para crermos no que Deus está falando, né? O que nos sobra? Sofrimento. Por mais que Deus seja misericordioso, o povo, irmãos, não tinha um arrependimento sincero. O povo, ele fingia diante das lutas, das dores, se arrependia, mas ao primeiro sinal, eles estavam errando novamente. E é por isso, irmãos, que precisamos ter uma vida de temor ao Senhor. Né? E aí, irmãos, alguns decidem ir sem Deus. Falam assim, não, se Deus aqui, olha só. Eles choram, se arrependem e no minuto seguinte eles falam, não, nós vamos sem Deus mesmo. Nós vamos herdar a terra. Pegam lá, irmãos, e vão. Aí olha o que acontece, Números 14, 43. Quando enfrentaram os amalequitas e os cananeus da batalha, essa aqui é a orientação, é Moisés orientando. Quando enfrentarem os amalequitas e os cananeus da batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor e ele os abandonará. Aí olha só o que acontece, por quê? Eles são arrogantes. Falam, não, nós vamos mesmo assim. 44 e 45. Arrogantemente os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que viviam naquele monte desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. Você está entendendo, irmãos? O povo olhou e falou, não, deixa Moisés para lá. Não ouviram a orientação e foram, à sua forma, do seu jeito, e foram derrotados. Muitos morreram. Que a nossa vida não seja assim, irmãos, fazendo apenas aquilo que achamos, mas que possamos olhar para a palavra e obedecer na integridade dela, nela como inteira, irmãos. Na integralidade dela, perdão.
Confirmam no que Deus está falando. Agora eles voltaram, irmãos. Vão voltar rumo ao deserto. Por quê, irmãos? Porque eram um povo duro, de coração duro, e serão mortos no deserto, né? Porque, irmãos, não obedeceram, escolheram não obedecer. No capítulo 15, irmãos, Deus ele também vai voltar a reforçar, porque agora, irmãos, Deus vai voltar a reforçar as leis. Deus vai voltar a trabalhar com a nova geração. E Deus vai falar como era o sacrifício do holocausto, né? Nós já estudamos. Como eles deveriam entregar a oferta pelo pecado, né? Então Deus vai falar sobre tudo isso. E Deus já está ensinando o povo a ter um comportamento para quando eles entrassem. Olha só, daqui 40 anos, quando vocês entrarem na Terra Prometida, é assim que eu quero que vocês façam. Por isso que a palavra precisa ser falada, irmãos, insistentemente, para que ela fique incutida, entre no nosso coração, irmãos. E não tenhamos dúvida mais do que Deus quer para as nossas vidas, né? Mas olha só, Números capítulo 15, verso 30. Olha isso. Deus está falando, mas o povo às vezes escolhe desobedecer. Mas aqueles que arrogantemente fizerem algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do povo, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo. Isso aqui era a lei. A lei estava dizendo assim, ó, se vocês, sabendo que é certo, fazerem o errado, sabe? Isso é blasfemo. Então, para vocês não tem mais nada que eu possa fazer. Eu estou dizendo para vocês que o caminho é esse. Então vocês vão ser eliminados. E o texto diz um homem que estava ali recolhendo madeira, né? Lenha, no sábado, que era a ordem de Deus para não fazer. E aí Deus vai lá, e Moisés não sabia ainda o que fazer, porque estava ali recebendo essas leis, espera Deus falar e o povo, esse homem é eliminado. Isso era Deus mostrando, irmãos. E hoje é isso que acontece conosco, irmãos. Quando desobedecemos a voz do Senhor, nós morremos, irmãos. Morremos, talvez não a morte física, né? Mas você está morto dentro do seu pecado, porque não reconhece quem Deus é. Então isso aqui é algo importante. E aí, irmãos, Deus coloca aqui uma característica que os judeus têm até hoje. Eles começam a fazer franjas nas suas roupas. Quando você vê aquele judeu com aquela roupa toda preta e tem uma espécie de uma franja, aquela franja significa para ele não se esquecer da lei do Senhor. E aí eles começam a ter essa roupa com um fiozinho azul assim, ó, aqueles fiozinhos que escorrem, que é para ele não esquecer daquilo que Deus falou, né? Então Deus fala assim, olha, vocês não podem esquecer. E aí, irmãos, nós chegamos no Salmos de número 90. Quando Moisés, ele faz uma canção, depois você pode ler, mas eu tirei aqui alguns pedaços para lermos juntos. O versículo 8 do Salmo 90 diz assim, ó, tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Irmãos, Deus sabe quando pecamos. Não tem como usar máscaras diante de Deus. Deus contempla o nosso coração. Ele sabe, irmãos. Ele sabe quando nos arrependemos de forma genuína, verdadeira, ou quando, irmãos, somos apenas uma lata vazia, dizendo coisas, mas o nosso coração ainda continua obstinado ao pecado. Queremos apenas receber o bem de Deus, mas não queremos nos curvar diante de Deus verdadeiro. Arrependimento, irmãos, é assumirmos que estamos errados e abandonar o erro. Abandonar, falar, Senhor, me ajuda, eu preciso abandonar essa vida de pecado. O versículo 12 do Salmo 90, essa é uma canção que Moisés escreve. Ele diz assim, escreve neste momento, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Provavelmente ele estava vendo aquela situação, ele estava orando e cantando essa canção, Senhor, a vida vai passar tão rápido. Ele fala assim, a vida é de 70 a 80 anos, e ela voa. E esses 70, 80 anos para que eu possa viver com sabedoria. E isso, irmãos, que nós temos que clamar, né? Porque depois nós sofremos as dores da idade. Eu sei que eu tenho aqui idosos e nós sofremos as dores da idade. Mas que durante a nossa vida, né? Porque Moisés viveu até os 120 e os seus olhos não se cansaram. Por quê? Porque foi um homem que escolheu temer ao Senhor, viver para o Senhor. Que seja assim a nossa vida, para desfrutarmos de uma vida saudável, uma vida boa, irmãos, que glorifique o Senhor. Quando entendemos, irmãos, que a nossa vida é um sopro, valorizamos, irmãos, cada momento preparado pelo Senhor. Pois isso é sábio, não gastar a nossa vida com aquilo que não vai refletir na vida eterna. Então nós vamos gastar as nossas energias e a nossa vida com algo que glorifica a Deus. E eu encerro, irmãos, olhando o que Moisés ele disse, e eu achei maravilhoso esse texto. Salmos 90, 14, olha o que ele diz. Satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor,
para que cantemos de alegria até o final da vida. Maravilhoso, né, irmãos? Que nós tenhamos a satisfação essa manhã, para que o final da nossa vida, irmãos, né, que todos os dias, às 6 horas, nós tenhamos esse tempo de glorificar a Deus, para que no final da nossa vida, irmãos, nós possamos viver isso eternamente com Ele. Maravilha. Que você encontre satisfação no Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar para que sejamos obedientes ao Senhor, para que não haja murmuração, para que a nossa vida seja uma vida que reflita a bondade de Deus. Amém, meus irmãos? Pai, eu quero orar. Nós aprendemos, Pai, que o seu povo que viu os seus milagres, que estava, Senhor, olhando para a terra prometida, mas escolheram, Senhor, o caminho de volta. Eu peço que não seja assim conosco, que o meu coração não se incline, Pai, para os meus próprios desejos, que o meu coração não se incline, Senhor, para viver uma vida talvez de prazeres dessa terra, mas escravo, comendo pepino e cebola, mas sendo açoitados. Mas que eu possa, Pai, ouvir e ver o que Jesus fez por mim e reconhecê-lo, aceitá-lo, Senhor, e declarar as verdades da sua palavra. Eu agradeço, Senhor, que não haja mais murmuração no nosso meio por causa de situações, que não haja mais questionamentos diante de Deus, mas que haja, Senhor, uma vida sábia, uma vida que glorifica o Senhor, entendendo que, ainda que hoje estejamos comendo maná, o Senhor tem uma terra que mana leite e mel, uma vida eterna, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, porque essa é a promessa, assim como o Senhor fez com o povo de Israel. E isso é uma sombra para aquilo que viveremos. Nós cremos que viveremos isso, essa promessa do Senhor. Pai, que a cada manhã, como aprendemos, nós possamos encontrar satisfação de viver uma vida com o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado e nos ensinado. Eu te louvo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E, como sempre, irmãos, domingo é dia de culto, e hoje, irmãos, nós teremos a ceia do Senhor. Eu quero convidar você aqui na Avenida do Taboão, 3659. Se você puder, vamos estar juntos nesse tempo de adoração, de louvor, né? E reconhecendo o sacrifício que Jesus fez por nós, fazendo isso em memória dele. Se você nunca veio numa ceia, hoje é uma oportunidade de estar conosco, tá bom? E amanhã, irmãos, segunda-feira, nós estaremos aqui, né, nos satisfazendo a cada manhã, como aprendemos com Moisés, louvando e adorando ao Senhor. Então, às 6 horas, nós estaremos aqui juntos. Amém, meus irmãos? E aí eu vou pedir aos irmãos, compartilhe, mande, comente. Isso abençoa demais, irmãos, e faz com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo, irmãos, em família, sabe? Um domingo que você desfrute da graça e da bondade de Deus. Viva com sabedoria o tempo que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe, meus irmãos.